No dia em que o WhatsApp, Facebook e Instagram caíram, Hernan Crespo ficou no São Paulo. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os bastidores da reunião que determinou a permanência do técnico argentino no Morumbi. Bora falar também sobre Andréas Pereira, que tem conseguido encantar absolutamente todo mundo no Flamengo. Bora falar ainda sobre a lista de desfalques do Atlético Mineiro para os próximos jogos. Essa é uma das preocupações dos dirigentes do Galo. Para completar, levantamento bem polêmico feito na Europa sobre os elencos mais valiosos do país. Que história é essa de que o Pedri vale muito mais dinheiro do que o Neymar? Além de tudo isso, vou falar também sobre os percentuais de times da Série B em relação às chances de acesso, além de uma série de outras notícias. Não sem antes me apresentar, sou o Jorge Nicola e criei esse canal no YouTube para mais de 1 milhão de inscritos para deixar vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Se curtiram, não esqueçam de deixar like. Para se inscrever é fácil, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Lembrando que daqui a pouquinho às 7 da noite tem programa do Nicola ao vivo, ótima chance de você mandar suas perguntas, aquilo que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp, beleza? Bora começar contando sobre a Globo. Você já deve saber que a Globo rescindiu o contrato ou o vínculo dela com vários estaduais terminaram na temporada de 2021. E eu queria destacar um número que me chamou bastante atenção. No Campeonato Paulista, a Globo desembolsava por temporada 225 milhões de reais. E essa é agora a meta da Federação Paulista e dos clubes da primeira divisão do futebol de São Paulo, tentar igualar esses valores. Já existem acordos com o YouTube para transmissão de 16 jogos aqui na plataforma e outros 16 jogos com transmissão ao vivo na Record. Agora a Federação Paulista trabalha na busca por parceiros em TV fechada e também no pay-per-view. Bora contar também que o Neymar conseguiu encontrar um tempinho e motivo para tirar sarro da própria situação. É que com as quedas do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, o Mark Zuckerberg, que é o dono de todas essas redes, acabou sendo bastante comentado. E o Neymar usou sua conta no Twitter para perguntar se alguém teve um final de semana tão ruim quanto o dele. O time dele perdeu no futebol francês, quanto do Zuckerberg. Certamente deve estar havendo uma maior polêmica pelos lados da vida do Zuckerberg por conta de toda essa questão envolvendo a queda dessas redes sociais. Bora contar ainda que a torcida do Atlético Paranaense não gostou do anúncio de Alberto Valentim como seu novo treinador. O anúncio aconteceu recentemente e a hashtag nessa segunda-feira no Twitter envolvendo torcedores do Atlético Paranaense foi de parabéns Bragantino, como que se o torcedor do CAP já desconsiderasse a possibilidade de título, imaginasse que o adversário do Furacão é favorito depois da chegada do Alberto Valentim. A curiosidade é que o Valentim já passou pelo próprio Atlético como atleta, primeiro como lateral e depois como auxiliar e depois interino em alguns momentos. Bom, bora falar sobre esse estudo polêmico feito pelo CS Football, o Observatório de Futebol. Os caras elencaram os elencos mais valiosos do mundo, fizeram um ranking do primeiro ao 10º lugar. E o que mais chamou a atenção é a presença do Barcelona, fase horrorosa, time péssimo, na 4ª colocação. O líder desse ranking é o Manchester City, com um elenco avaliado em 1,28 bilhão de euros. O Manchester United aparece em segundo com 1,21 bilhão de euros, muito próximos os dois times de Manchester. Até aí tudo bem. Terceiro lugar para o Chelsea, já me chamou um pouquinho a atenção, 946 milhões de euros. Aí a maior surpresa de todas, a presença do Barcelona em 4º lugar, com 896 milhões de euros. O Bayern em 5º com 890 milhões, o Liverpool em 6º com 868 milhões, o Real Madrid aparece apenas na 7ª colocação, 846 milhões de euros, e o PSG é só o 8º, com 808 milhões de euros. Aí eu fui começar a tentar entender o que estava acontecendo, e fui checar os valores atribuídos a cada um desses atletas. O pessoal do Observatório do Futebol exagerou em alguns nomes, vê se você concorda. Por exemplo, o Pedri, jogador do Barcelona, só 18 anos de idade, é nesse momento nada mais do que uma promessa. Foi avaliado em entre 120 e 150 milhões de euros. Mesmas cifras atribuídas ao Vinícius Júnior, que é inclusive o brasileiro mais valioso desse levantamento. Já o Neymar aparece com um valor de mercado entre 50 e 70 milhões de euros. Os caras chutaram o pau da barraca quando o assunto foi Neymar. Só para arrematar, vale contar que o mais valioso entre todos os atletas desse estudo é o Haaland, do Borussia Dortmund, avaliado entre 150 e 200 milhões de euros. Gostou dos números? Discordou? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bom, bora falar a respeito de Série C do Campeonato Brasileiro. Informação rápida, mas importante: Paulo Baier foi demitido nessa segunda-feira pelo Novo Horizontino, pelo Criciúma,
que estreou na fase quadrangular da segunda fase da Série C nessa segunda-feira. Ele estreou nesse domingo, empate 0-0 com o Paysandu em casa, e os dirigentes do Criciúma irritados com a performance do time na reta final da primeira fase, com essa estreia com o empate em casa, decidiram demitir o Paulo Baier. Quarta passagem do Paulo Baier pelo Criciúma, a primeira como técnico. Ele havia sido contratado em maio, 19 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Não é mais o técnico do Criciúma, que está em busca de um substituto. Bora falar agora sobre os percentuais, as probabilidades de acesso para os times que brigam na Série B. O Curitiba, apesar de uma queda recente, tem 96% de chances. Informações e números da Universidade Federal de Minas Gerais, a equipe de análise matemática da universidade. O Avaí surge como o segundo com mais chances, 83%. Botafogo, que perdeu um jogo e empatou outro nas últimas 2 rodadas, viu seu aproveitamento cair um pouquinho para 66% dos pontos. Na sequência aparece o Goiás com 61%, o CRB é o quinto com mais chances de acesso, 56%. Você deve estar se perguntando, Nicola, e o Vasco, que vem de 3 vitórias seguidas, está se aproximando do G4. O pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais ainda não vê o Vasco como um candidato real. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, o Vasco aparece com 14% de chances, o CSA tem 12%, o Guarani 7% e o Remo 2%, quase 2%, não chega nem a 2%. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro e a lista de problemas para os próximos jogos. Começar falando sobre o próximo, contra a Chapecoense, na condição de visitante na quarta-feira. Alonso, Alan Franco e Arana estão fora, todos servindo suas seleções. Para completar, o Zarate, o suspenso, também é mais uma ausência. Não fosse tudo isso, já não bastasse tudo isso, o Atlético ainda tem 5 jogadores pendurados, 5 jogadores extremamente importantes. Dá uma olhada nessa lista. Hulk, titular absoluto e o melhor do time. Nacho, o segundo melhor jogador do elenco. O Júnior Alonso, que vai servir a seleção dele, mas é também um problema quando voltar. Ele ainda nem cumpriu suspensão, apesar de ser zagueiro. Dodô, lateral esquerdo, que é reserva do Arana e passou a ser titular a partir do momento em que o Arana está servindo a seleção brasileira, além do Sacha, é o único que é mais reserva desse elenco. São as 5 peças, 5 atletas pendurados para essa sequência de Campeonato Brasileiro. O Atlético que pode aproveitar essas 2 próximas rodadas para abrir um pouquinho de vantagem contra o Flamengo, até porque enquanto o Galo enfrenta Chapecoense, Ceará e Santos, o Flamengo tem nos 2 próximos jogos pedreiras, Fortaleza e Red Bull Bragantino. Bom, bora falar sobre Flamengo, mais especificamente sobre Andreas Pereira, jogador que chegou recentemente em 20 de agosto, estreou somente no dia 29 e já em pouquíssimo tempo, em pouco mais de um mês, já conseguiu encantar torcedores, dirigentes, membros de comissão técnica, enfim, até hoje eu não consegui ouvir ninguém falando mal sobre o Andreas Pereira. Apenas 25 anos de idade, 8 partidas e 2 gols marcados pelo Flamengo, isso sem contar as bolas na trave. Por exemplo, o gol do Everton Ribeiro nesse final de semana nasce de uma finalização do Andreas Pereira que vai na trave e volta, o Everton empurra para dentro do gol. Já havia acertado pelo menos outras 2 bolas na trave, muito bom finalizador, cara com muita dinâmica, completa o jogo, completa o meio de campo, aparece bem, cria, dá assistências, enfim, um excelente achado do Flamengo que desembolsou cerca de 1 milhão de euros pelo empréstimo de uma temporada e se quiser comprá-lo vai ter de desembolsar entre 15 e 20 milhões de euros. Os números não são muito consolidados, o Flamengo não revela cifras e as informações que vêm de fora variam. Tem reportagens que falam em 15 milhões de euros, tem outras reportagens que falam em 18 milhões de euros. A boa notícia envolvendo o Andreas Pereira é que o Fla conseguiu que o Manchester United ajudasse em parte dos pagamentos. Então o Flamengo desembolsa cerca de 620 mil por mês, o restante é todo pago pelo Manchester United. O time inglês paga até mais do que o Flamengo em relação aos salários do atleta, que, repito, tem tudo para se consolidar como um dos grandes ídolos da torcida rubro-negra. Já nem vejo mais torcedor do Flamengo falando a respeito da ausência do Gerson, que deixou o clube com um enorme cartaz. Bora fechar o vídeo falando sobre Hernan Crespo e o torcedor do São Paulo que imaginava, torcia que essa segunda-feira seria de demissão, especialmente depois do empate com gosto de derrota para a Chapecoense. A Chapecoense é o pior time do campeonato e o São Paulo conseguiu perder pontos para a Chape na ida no turno, empate 1-1 no Morumbi, e na volta, novo empate 1-1 na Arena Condá. São 4 pontos desperdiçados contra a Chapecoense. Outra curiosidade do São Paulo do Crespo: o tricolor empatou contra os 5 jogos que fez contra times que vieram da segunda divisão. Nenhuma vitória, embora também nenhuma derrota contra esses times que na teoria brigam somente na parte de baixo da tabela.
existiu uma reunião nessa segunda-feira no Morumbi para tratar sobre o futuro do Hernan Crespo. O presidente Júlio Casares recebeu o Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol, o Rui Costa, que é o gerente, além de outras pessoas ligadas ao departamento para decidir, para debater, para discutir o que fazer com o Crespo e seus auxiliares. Existiam 3 alternativas: a manutenção de todos. Outra alternativa seria demitir toda a comissão técnica, o Crespo e mais 5 auxiliares argentinos, ou dispensar apenas 3 auxiliares do Crespo que não têm dado conta do recado, que não agradaram. São eles o preparador de goleiros, o preparador físico e o filho do preparador físico. No final das contas, até por conta da opinião do Carlos Belmonte e do Rui Costa, que são os maiores defensores da continuidade de toda a comissão técnica, o presidente Júlio Casares ouviu os homens do futebol e decidiu pela permanência de todo mundo. Crespo e seus 5 auxiliares estarão no confronto contra o Santos, marcado para 6h30 da tarde da próxima quinta-feira. Não vai mexer em ninguém, pelo menos até esse clássico. Em caso de novo tropeço, com empate ou derrota, aí sim, certamente vai haver uma nova discussão e a possibilidade de o Crespo e seus auxiliares serem dispensados de forma precoce aumenta bastante. Uma das coisas que pesou para a permanência do Crespo é a multa rescisória. Em caso de demissão nesse momento, ele custaria $750 mil ao São Paulo, mais ou menos 4 milhões de reais. O Crespo já deixou claro até na entrevista pós-jogo, no empate contra a Chapecoense na Arena Condá, que não pensa em sair do São Paulo. Deixou bem claro que por ele ficaria pelos próximos 10 anos no Morumbi. Então foi um sinal do Crespo que, se quisesse mandar ele embora, teriam de pagar essa multa rescisória. O que você faria? Pagaria a multa para se livrar do Crespo ou daria mais uma oportunidade a ele? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? A gente se vê daqui a pouquinho, 7 da noite. Bora repercutir, falar sobre futebol, mercado, contratações, aquilo tudo que vocês quiserem. Combinado? Não esqueça de deixar like e se inscrever no canal. Abraço, tchau, tchau.